obrigado por estar aqui. Você pode se apresentar, tá certo? Da Universidade Federal do Ceará, não é isso, Emerson? Bem-vindo. Isso, lá da UFC, boa noite, tudo bom? Obrigado pelo seu patrocínio. Boa noite a todo mundo, Francione, Gildanice, Hermenelindo, José Antônio, Juliana, Pedro, Suzano e Tainá. Satisfação poder conhecer vocês, poder partilhar um pouco, né, do nosso trabalho, que também tem a ver um pouco com a minha vida também, com o meu jeito de pensar, com a minha forma de dar aula, e é um momento agora de partilha que a gente vai fazer agora, tá? Então, é um prazer poder ter esse momento aqui junto com vocês. Já que é um encontro de professores de filosofia, né, nacional, e aí a gente... Vou compartilhar, relatar, né, uma experiência que às vezes eu levo para a sala de aula uma caixa, certo? Uma caixa de madeira, né? E aí os meninos ficam curiosos, né? O que isso tem a ver, né, com a aula e tudo. E aí eu falo que quando a gente vai arrumar a nossa casa, por exemplo, gente, o áudio tá bom, tá? O ventilador tá atrapalhando não, né? Tranquilo, tá ok. Beleza. E aí quando a gente tá arrumando a sala, né, arrumando o nosso quarto, né, por exemplo, a gente tem coisas que tem que ser jogada fora, mas tem coisas que são importantes que eu não quero que fique à mostra, eu não quero que as pessoas vejam, para quem vai lá na minha casa, mas que eu não posso jogar fora. E aí a gente coloca dentro de uma caixa, né? Quem tem um porão, né, bota no porão. Eu boto dentro de uma caixa e boto debaixo da cama. Logo em seguida, um aluno já foi percebendo, né, e dizendo, olha, parece com a nossa sociedade, né, professor? Parece que a nossa sociedade também é assim. Tem coisas que a mídia não pode dizer, tem coisas que dentro da própria escola não pode ser dito. São importantes, mas que muitas vezes fica dentro da caixa. É preciso abrir a caixa. Uma aula de filosofia, uma aula que gera um espaço de problematização, como diz o filósofo Serlet, né? E nesse espaço de problematização, é necessário que a gente não fique apenas nessa história, né? Como diz o próprio Karl Marx, né? Os filósofos têm a mania de apenas ficar interpretando a história da filosofia, né? É preciso transformar o mundo. E essa transformação, ela se dá, na minha opinião, em relação a abrir a caixa. Uma aula de um espaço crítico, uma problematização. E ao abrir a caixa, percebemos essa relação que eu faço, que aí vocês não vão ver direito, tá? Por conta que não está aparecendo bem, né? Mas está aqui a palavra cinema e marxismo. Essa relação entre cinema e marxismo parece um pouco estranho, né? Porque geralmente quando alguém vai trabalhar cinema, no Prof. Filo, por exemplo, trabalha com outros filósofos, né? Adorno, Deleuze, né? E tanto outros filósofos que têm essa relação direta com o cinema. Como trabalhar com Karl Marx, o cinema, se o cinema apareceu apenas 10 anos depois da morte dele, né? Então, ele não teve nenhum contato com o cinema em si. Mas nós estamos falando não do Karl Marx em si, mas a relação entre o cinema e os marxistas. Como os marxistas produzem filmes com linguagem filosófica e linguagem política, né? Não filmes com falar de política, mas filmes que são políticos. E, abrindo a caixa, percebemos que existe... Eu retiro da caixa a lousa. A lousa em branca, né, porque geralmente a gente tem uma ideia de querer sempre ficar anotando, né, em sala de aula, já trazer algo pronto para eles. A lousa ela também pode ser um espaço de cinema, né, um espaço onde eu posso exibir filmes. Um professor de biologia, por exemplo, ele vai falar da planta, ele traz a planta. Mas a gente falar de alienação, de amor, de algo assim, não tem como trazer, né? E o cinema pode ser uma linguagem direta, para que o aluno possa compreender de uma forma mais prática e não só teórica, como o próprio Karl Marx defende muito essa ideia da teoria e a prática andando juntas, né? E aí, exibir na escola é interessante porque existem leis, né, que falam sobre a importância de exibir filmes, como, por exemplo, a de 2014, mas que fala sobre a exigência que na escola tenha filmes brasileiros e uma vez por mês, né, uma vez por mês tem um filme brasileiro e a gente não tem, muitas escolas não cumprem, né, essa lei.
E aí, ao exibir, ao pegar a tela, né, da lousa, né, e se tornar uma tela, exibir um filme que, entre vários cineastas marxistas, tem um deles que é o Godard, né, que é um dos maiores, um dos mais conhecidos. E aí o Godard tem um filme que vai fazer diretamente com essa relação com o meu trabalho, né, com a minha pesquisa, que eu já apresentei no meu mestrado lá aqui na UFC, que é a chinesa, o filme é a chinesa. Então, exibir o filme A Chinesa para eles, que são jovens que estão reunidos numa casa, conversando sobre alienação. E ao falar sobre alienação, nós estamos falando sobre a indignação diante da estrutura de trabalho que nós vivemos. E essa estrutura de trabalho, ela corresponde com a forma que o Estado exerce o seu governo, a forma que a escola, por exemplo, também trabalha, uma escola que está muito mais voltada para o empreendedorismo, para a questão neoliberal, para a questão de voltado mais para o trabalho, e esquece um pouco da subjetividade, né, em Marx, ou seja, essa ideia da formação humana, algo mais integral. E esse filme, A Chinesa, trabalha essa ideia de que quando eu alieno algo, e aí os manuscritos econômicos de Karl Marx vai deixar isso bem claro, né? Essa ideia de, ao produzir algo, eu estou me alienando nesse objeto. Mas quando esse objeto ele volta para mim de forma estranha, isso é um problema, né? É um problema porque gera uma relação de troca, né? E não uma relação saudável, né? Uma relação de trabalho como uma missão, por exemplo, como algo positivo, mas um trabalho que vai me alienar, um trabalho que vai me deixar perdido nesse mundo. E aí eu coloco muito essa ideia do mundo e com o outro, né? Esse estar perdido do mundo e com o outro. Eu me alieno nesse trabalho, nesse produto, que ele se transforma mais importante do que eu, e faz com que eu acabo ficando alienado de uma forma estranhada, né? Que é a diferença entre a questão da alienação e estranhamento. Não vai dar para poder falar aqui, porque aqui é muito rápido, né? E eu estou tentando ser o mais rápido possível, mas vamos lá. Essa lousa, não basta só exibir esses filmes, né, de fora. É importante também que haja nessa lousa um espaço para que o próprio aluno também possa se ver lá, gerando esse protagonismo, fazendo com que os alunos percebam essas indignações que eles têm e também possam transmitir através dos nossos debates a partir de uma de por isso que eu trago, né, essa questão da folha, tá? Da folha em branco, para que eles possam produzir as suas histórias, né? E essas histórias possam se transformar em roteiros de cinema, de produção audiovisual. E nessas produções audiovisuais, que aí eu tiro aqui da caixa o celular, que muitas vezes é utilizado para outras coisas, né? Acaba atrapalhando as nossas aulas, e o celular pode ser uma estratégia também de uma ação pedagógica para poder transformar os nossos debates em produções audiovisuais. Não que esses filmes sejam necessariamente falando sobre Karl Marx, mas que esses filmes possam traduzirem aquilo que são debatido, os problemas, a indignação que são geradas, sobretudo no meio do trabalho, e essa cobrança, né, que transforma o aluno nessa esquecendo essa subjetividade e essa ação que faz com que o aluno fique meio que perdido, né, diante de tantas cobranças. Já cobranças relacionadas à questão profissional. Tiro também aqui na caixa a minha obra, né, o livro que foi a minha dissertação, que depois virou um livro, né, uma obra, Cinema e Marxismo, onde no primeiro capítulo trabalho essa questão da alienação em si, e relacionando essa questão do trabalho com a escola, como isso também chega até a escola, nesse estado de morte que nós vivemos, né, onde é necessário, infelizmente, né, na visão das pessoas, do patrão, né, que é necessário que a escola pública, por exemplo, não seja de qualidade, para que as escolas particulares continuem ganhando e lucrando com o sofrimento alheio, né, e
No segundo capítulo, trabalho essa questão do próprio cineastas em si, marxistas, essa relação do cinema com Karl Marx, essa relação do cinema na escola. Falo da importância dos cineclubes dentro da escola, e eu faço parte do Conselho Nacional de Cineclubes do Brasil. E no terceiro capítulo vem a questão dessa relação, dessa experiência que eu já faço há 11 anos, que é o projeto Cine Marvel, o Pensar Filosófico em Curtas-Metragens. Nós produzimos curtas-metragens, já foram mais de 50, né, produções, onde mais de 2.000 alunos já produziram. Percebemos que esses alunos que produzem, 90%, mais de 90%, estão hoje em universidades ou já formados. Percebemos também que mais de 50% estão trabalhando também na função que exerceu, né, no filme, pessoas que estão trabalhando na maquiagem, pessoas que estão trabalhando como edição, como ator, né, atriz, e a gente percebe que não é só falar de cinema em sala de aula, não é só apenas exibir um filme, né, mas é também poder gerar conhecimento de uma produção audiovisual, para que esses próprios alunos também possam produzir seus curtas e ter essa oportunidade de exibir no cinema. Nós não exibimos apenas na escola, exibimos no Cine Teatro São Luís. Quem é de Ceará e quem já viu aqui sabe que é um dos cine-teatros mais bonitos do Brasil, cabe 1.187 pessoas, é um espaço maravilhoso, histórico, patrocínio aí balança a cabeça, então é sinal aqui que já viu, né? É massa demais. Eu sou cearense. Ah, é cearense? Massa. E aí, imagina aí esses alunos, né, esses estudantes de periferias de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape e Caucaia, que é da região metropolitana daqui de Fortaleza. E é interessante porque a maioria deles nunca foram para o cinema. E o primeiro contato deles nesse espaço cultural ser para poder assistir seu próprio filme, né, é muito interessante, né, poder proporcionar isso. E ainda mais o fato de eles estarem também com contato com artistas, com professores de filosofia. Geralmente a gente faz isso no Dia Mundial da Filosofia. Esse ano, por exemplo, no dia 16 de novembro, que vai ser uma quinta-feira à tarde, vamos estar exibindo esses filmes, né? E fazendo todo esse momento, que é tipo um Oscar, né? Então eles vão assistir, tem a questão da cerimônia, então eles que apresentam o evento, e eles vão recebendo na mão de grandes artistas, né? E sempre tem os homenageados, tanto no lado artístico, como também no lado da filosofia. Esse ano, Manfredo Oliveira, que é um grande nome daqui do Ceará, Raul de Gomes também vai ser homenageado, que é um grande cineasta cearense, né, que está aí fazendo um bom sucesso com o Cine Hollywood e tantos outros. E é muito, muito gratificante, né, a gente poder levar esses alunos para lá e eles poderem fazer essa experiência. O nosso projeto é um projeto de resistência, nós infelizmente não tem recursos financeiros, né? Então é tudo a gente mesmo tentando fazer da forma que dá para poder ser feito, né? Temos algumas conquistas que o melhor filme, por exemplo, vai para Lisboa, que é um projeto que eles fazem parecido com o nosso, eles utilizam o mesmo edital. Também exibimos uma TV daqui de Fortaleza, canal aberto, que é a TV Metrópole, e temos outros também, como, por exemplo, o próprio YouTube do canal da Vila das Artes, é um espaço também para poder assistir os nossos filmes. Quem tiver interesse, poder ir lá no YouTube da Vila das Artes, poder assistir. E esses filmes, não necessariamente, como já falei, precisa falar do Karl Marx em si, mas é nesse sentido de todos os filmes têm esse intuito de gerar uma reflexão, ou seja, abrir a caixa, né? E não ficar na mesmice, e não ficar apenas nesse sentido de falar uma filosofia muito tradicional, mas deixar também que os próprios alunos possam também serem filósofos, assim como diz o filósofo Celeste. E é isso, gente. Agradeço demais. É muito difícil falar em tão pouco tempo.
Tainá, só uma dúvida. Eu tinha só o meu nome como mediador. Tem um outro colega como mediador para a gente ver a questão do tempo? Temos sim, o professor Suzano. O professor? Eu também. Ficamos aqui, Hermelindo e eu, e o professor mais tranquilo. A gente fica para o final e faz as considerações. O que os dois colegas preferem? Hermelindo e Francione, como é que é? Eu acho que é melhor todo mundo apresentar e no final a gente fazer as considerações, não? Pronto. Porque é mais gente na sala, pode ser, mas eu quero ouvir também. Oi? Eu tenho um compromisso já. E se pudesse, pelo menos o meu ser logo, eu peço então, desculpas pronto, aí ter que sair da sala, mas infelizmente é porque eu já tenho esse compromisso e como foi remarcado o meu horário, então... Então, nós temos 3 mediadores, professora Francione, Hermelindo, é isso? A gente pode ficar se revezando, professor. Pronto, tranquilo, professora. Então, a gente faz logo a consideração do Emerson, né? Isso. Aí os demais a gente poderia deixar para o final, se for possível. Peço licença ao pessoal, se for possível, a gente fazer assim, não é? Sim. Agradeço demais, gente. Desculpa aí, tá? Infelizmente, é porque tem outras coisas para fazer, infelizmente, tá muito corrido o dia a dia. Estou vendo que nós temos 2 cearenses mediadores, né, professora Francione? Sim, sou cearense também, do Cariri. Eu também sou de Fortaleza. Fica à vontade, professora. Eu queria só considerar, né, lá do Emerson, como hoje à tarde a gente teve uma também relacionando a arte, porque quando a gente usa essa capacidade do ser humano de ludicidade, de criatividade, as aulas ficam mais interativas, os estudantes, eles participam mais, não dizendo, como o Emerson mesmo pontuou, né, que é só uma teoria ou que é só a ludicidade, a gente sabe que é apenas uma porta, né, é abrir a caixa, e depois a gente vai se aprofundar nas questões teóricas que a gente necessita na sala de aula. Então, parabenizar o Emerson pelo trabalho, já estou procurando aqui no Instagram, já vi aqui algumas coisas, parabéns. Eu me inscrevi no do YouTube também. Professor Emerson, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar em tempos tão sombrios, em tempos tão desafiadores, o processo de trabalhar na escola, trabalhar na educação, o processo de consciência e conscientização é fundamental. Eu acho que o Prof. Filo, ele traz, como você bem colocou, na perspectiva da problematização, uma ideia fundamental que não é apenas trazer as categorias marxianas, mas é perpassar os marxistas e, ao mesmo tempo, traduzir para uma perspectiva do chão da escola a possibilidade de produzir pelas próprias mãos daqueles que estão no chão da educação esse processo de compreender a alienação. E mais importante, eu acho que esse é o grande momento que nós temos na construção do Prof. Filo, que é saber que todo e qualquer processo de construção do ensino de filosofia, ele vem movido não só pela ideia teórica das bases que nos sustentam, mas pela sensibilização educativa que perpassa esse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que você foi muito feliz, né? Eu creio que nós precisamos sensibilizar essa ideia de que a teoria e a prática construir cada vez mais essa experiência de praxis na perspectiva grega ou na perspectiva freiriana, se necessário for, e que os saberes que nós estudamos, os saberes que nós temos a propor, eles só têm significado se construídos dentro de uma relação pedagógica, porque o nosso Prof. Filo é um profilo construído como ensino de filosofia.
Então, mais do que simplesmente o ensino, uma perspectiva formal de um mestrado acadêmico, nós temos uma responsabilidade de contribuir, e eu acho que essas pesquisas de vocês estão trazendo para o Prof. Filo a contribuição de possibilidades diversas de a gente construir, tanto no plano didático quanto no plano conceitual, novas pesquisas e novas práticas educativas. Então, muito obrigado pela contribuição, eu acho que a gente só tem a ser engrandecido por isso. Quero agradecer pelas palavras, pelo apoio, e quem puder acompanhar o nosso projeto, né? No dia também, se estiver em Fortaleza, poder aparecer lá no Cinema São Luís, ou até mesmo pelo Vila das Artes, que a gente vai transmitir, e também convidar todo mundo, tá? Para poder acompanhar o nosso programa, que toda quinta-feira, fora o cinema, né? Também tem um programa na FM Benfica, que é uma rádio aqui em Fortaleza, no próprio Shopping Benfica, que é um programa que envolve filosofia, que envolve arte. Então, quem puder acompanhar, tá? E também não só acompanhar, mas quem puder também, quem quiser participar, colaborando, né? O professor Eduardo já foi também, já apresentou. E quem quiser apresentar seus trabalhos lá também no nosso programa na FM, fique à vontade, tá? A gente faz pelo Google Meet e será muito bem-vindo. É só entrar em contato aí no Zap, eu estou no grupo. Olha, eu estava tão feliz que tínhamos 5, que a gente poderia até explorar mais como é o processo da pesquisa, mas como nós temos o tempo exíguo, mas tudo bem, parabéns e tranquilo, muito bom.